gente continua falando sobre esse assunto, um outro aspecto da notícia, porque a Polícia Civil e o Ministério Público Federal abriram procedimentos para apurar eventuais responsabilidades nesse deslizamento. Os dois órgãos confirmaram no fim de semana que vão investigar as prováveis causas do deslizamento de terra que aconteceu na 376. A Polícia Civil, a apuração é feita por meio de um inquérito aberto pela Delegacia de Delitos de Trânsito, o DDTRAN. Conforme a delegacia, testemunhas do acidente devem ser ouvidas ao longo da semana. No sábado, 2 policiais civis foram até o local do incidente para coletar informações que vão embasar o inquérito policial. A Polícia Civil destacou que é habitual que a investigação fique com o distrito da área onde a tragédia ocorreu. Entretanto, por conta da dimensão dessa ocorrência, a opção foi designar uma equipe especializada. Já o Ministério Público Federal informou que instaurou um procedimento para apurar eventuais responsabilidades no deslizamento de terra. Como a rodovia federal, a competência acaba ficando com o MPF e não com o MP estadual. O órgão ainda afirmou que está acompanhando e aguardando o envio de informações tanto da Polícia Rodoviária Federal quanto da concessionária Artérias Litoral Sul. A PRF declarou em nota que está ciente do procedimento e que vai atender aos pedidos do Ministério Público. Já a concessionária ressaltou que ainda não tinha sido notificada, mas que está à disposição do Ministério Público Federal para os esclarecimentos necessários. Esse é um ponto importante dessa notícia, porque se encerra as buscas por vítimas, se inicia um trabalho para restabelecimento do trânsito no local. É necessário investigar e apurar o que aconteceu de fato naquele local. Nós já vimos a Polícia Rodoviária Federal dizendo que foi uma responsabilidade da concessionária a liberação do trânsito. Vamos lembrar que algumas horas antes desse grande deslizamento, 2 pequenos pontos da 376 também já haviam dado indícios de risco. Havia 2 pequenos deslizamentos na frente do local onde aconteceu essa grande tragédia. Tanto é que, por conta desses pequenos deslizamentos, o trânsito naquele local estava praticamente parado. Os motoristas seguiam de forma muito lenta, relatos de caminhoneiros que chegaram a desligar o veículo porque tiveram que esperar em uma fila naquele ponto, ou seja, já tinha um indício de risco naquele local. A PRF diz que a concessionária assumiu um risco no momento que liberou o trânsito no ponto. A concessionária, no outra mão, diz que faz revisões periódicas em todas as encostas da rodovia, porque isso está previsto no contrato. O governo do estado também já veio trazer informação de que não tinha como prever aquilo porque não era um ponto de risco. Mas a gente já viu também vários especialistas, já ouvimos geólogos dizendo que existem sim ferramentas para prevenir esse tipo de ocorrência. É um monitoramento conjunto da situação das encostas, do escoamento da água, das condições da vegetação e do volume de chuva, que foi muito científico no dado. Todo mundo ouviu a quantidade de chuva que caiu nas cidades do litoral do estado. Nós trouxemos aqui um número na semana passada que, somadas as regiões, o volume de chuva durante o mês de novembro foi de 900 milímetros a mais da média histórica. Se isso já não é um indício suficiente para um monitoramento específico, para um cuidado específico, a gente não sabe o que seria. E nós estamos falando aqui, de uma certa forma, distantes desse acidente. Lembrando, 2 vítimas fatais. O número poderia ter sido maior, mas são 2 vidas perdidas. Solidariedade nossa aqui à família e também a todos os caminhoneiros profissionais da estrada que precisam muitas vezes enfrentar riscos do trânsito e até esses de desastres naturais. Essa investigação, ela deve acontecer, primeiro, porque a família das vítimas tem todo o direito de saber quem são os responsáveis, o que de fato aconteceu, quais são os motivos que levaram seus familiares a serem vitimados nessa tragédia. Se de alguma forma existiria algum caminho, alguma medida que poderia ter evitado que esses entes queridos tivessem ali as vidas ceifadas nesse momento. Então as famílias merecem saber a verdade. A gente acompanhou outras tragédias, sabe o quanto as famílias acabam ficando presas até que elas consigam que tenham uma resposta. Então o primeiro motivo da investigação é respeito com as famílias. A partir daí, a gente precisa claramente entender as causas, os responsáveis, para evitar que novas tragédias aconteçam. A partir daquele momento que você fala, olha, era simplesmente uma tragédia natural, ninguém entende direito o que aconteceu, você deixa de aprender as lições possíveis
com o fato ocorrido para evitar que outras pessoas sejam vitimadas em tragédias parecidas. A gente tem acompanhado eventuais mudanças do clima, a questão de chuvas mais frequentes em momentos diferentes do ano. Então, é fundamental que as lições dessa tragédia sejam aprendidas. E tem ainda um terceiro fator, tá? A gente deve lembrar que logo depois, né, da Lava Jato, quando a gente acompanhou que as empresas começaram a ser investigadas, punidas, o comportamento de muitas dessas empresas, ele mudou. Elas passaram a adotar medidas de compliance, passaram a se preocupar mais com transparência, várias questões legais, inclusive, foram adotadas. A gente está acompanhando um desmonte desse aspecto, né, normativo, legal, porque a gente acompanha, inclusive, ao comportamento de alguns membros do judiciário contrários a esse tipo de ação, mas, no geral, o ambiente de fiscalização melhorou. Então, essa investigação do MPF, Bia, da Polícia Federal, da Polícia Civil, ele é fundamental para que aquelas empresas que administram, que fazem a gestão ali dessa questão dos pedágios, das rodovias, eles também assumam uma postura muito mais prudente, que eles também entendam que os olhos e os braços da lei estão absolutamente atentos para punir e investigar qualquer feito ou qualquer negligência. Então, assim, é fundamental esse trabalho do Ministério Público, a gente vai acompanhar absoluta e atentamente aqui para, inclusive, pontuar e manter a memória, porque muitas vezes essas tragédias elas acontecem, passam e a memória ela vai ficando distante. Um dos papéis da imprensa muitas vezes é ser essa memória da sociedade. Então a gente vai acompanhar, inclusive esperando que os responsáveis sejam apontados caso eles existam. Não tendo responsáveis, que a gente tenha pelo menos o aprendizado, Bia.